Você não vai estudar transtorno mental. Você não vai aprender as abordagens da psicologia, nem vai ver Freud, nem vai ver psicanálise. E eu falo de Freud e psicanálise porque geralmente quando a gente fala de psicologia, a gente remete muito a eles dois, né? Pelo menos eu sou assim. Então, o que é que a gente vê nesse primeiro período de psicologia? Geralmente não é uma regra, né? Esse primeiro período de psicologia, os alunos eles ficam muito ansiosos, né, para se aprofundar nas disciplinas. Eu acho que eu não fiquei ansiosa porque eu já sabia que ia ser apenas uma pincelada ali, né, de um pouco de psicologia. Mas eu acho que talvez alguns alunos sentiram essa sensação. Então, nesse primeiro período, a gente costuma ver disciplinas bem básicas, bem comuns em qualquer graduação. E vendo vídeos aqui no YouTube de outros estudantes, né, que estavam relatando sobre o primeiro período, eu percebi que a grade ela é bem semelhante entre as faculdades, não destoa muito não. Até o nome da disciplina costuma ser igual. Então, dito isso, quais foram as disciplinas que eu cursei nesse primeiro período? Ah, e só uma informação. Eu faço faculdade à noite, né, no período noturno, porque eu trabalho durante o dia, e eu faço uma faculdade particular. Aqui na minha cidade não tem nenhuma faculdade pública que oferte psicologia, e mesmo que tivesse eu também não ia fazer. E não é por arrogância, tá, gente? É porque realmente, como já é minha segunda graduação, eu não queria perder tempo estudando para o Enem, fazer o Enem e ver se eu iria passar. Então eu já preferi ir direto para particular, organizei o meu orçamento e, enfim, né, coloquei para frente esse projeto da psicologia. Então, por isso que eu preferi ir para particular. Mas vamos lá. Nesse primeiro semestre, eu tive um total de 7 disciplinas, sendo que eu só cursei, acho que foram 4 disciplinas. Então, eu consegui aproveitar 3, né? Filosofia, sociologia e metodologia da pesquisa científica. São disciplinas que geralmente todo mundo acha chato, acha maçante. Eu também achava muito chato, um porre maçante. Mas não tem como pular essas fases. Agora uma coisa, eu cometi o erro de subestimar essas disciplinas e eu vou explicar o porquê. Filosofia, gente, é uma disciplina que todo mundo acha muito maçante, né? Eu lembro que a gente estudou um pouco sobre alguns filósofos, conceitos filosóficos como bem e mal, certo e errado, ética. Eu lembro que a gente viu alguma coisa sobre o mito da caverna, né? Que foi um livro escrito por Platão. Então, no início eu achava aquela matéria muito chata, muito maçante, sem significado, mas hoje, mais madura, eu percebo o quanto ela é importante, o quanto ela vai ser importante para a minha atuação profissional. E eu digo isso com certeza, porque hoje eu vejo muitos profissionais que estudam muito filosofia e isso acrescenta muito, sabe, no trabalho, no dia a dia da pessoa. Então, bem antes de entrar na psicologia, eu já estava com interesse de ler alguns livros, de fazer alguns cursos, de assistir alguns vídeos para me aprofundar nisso. Para a vida e também para minha atuação profissional, né? Então, eu diria que não subestime filosofia. É uma disciplina básica em qualquer graduação, mas não subestime essa disciplina. A segunda disciplina que eu aproveitei foi sociologia e, gente, eu achava um porre de verdade. Eu reprovei essa disciplina. Acabei desistindo, eu acho que eu não estava num período muito bacana. Foi uma disciplina que eu só vim a gostar depois que eu paguei a segunda vez, porque eu fiz um curso de férias que durou 3 a 4 semanas e o professor era excelente. Então eu acho que a didática dele ajudou muito. Bem brevemente, eu lembro que a gente estudou sobre o homem na sociedade, no seu contexto social, as estruturas sociais, a sociedade em si, né? Eu não me recordo tanto, eu confesso, mas eu lembro que foi uma disciplina que me impactou positivamente, sabe? Então, eu gostei bastante e hoje leria um pouco sobre sociologia, eu acho interessante. E a terceira disciplina que eu aproveitei e que você vai encontrar em qualquer curso de graduação é metodologia da pesquisa científica. Não tem como fugir. Eu também achava um porre essa disciplina, gente. Tem coisas que eu não gosto até hoje, mas basicamente você vai aprender a produzir seu TCC, produzir artigo científico, fichamento, resumo, resenha, aprender sobre os tipos de pesquisa, saber aquelas que têm mais evidência, o que é que você considera ali na leitura de um artigo científico, né? A estética do trabalho. Hoje eu quero me aprofundar, aprender a ler artigo científico, porque não é simplesmente ler, é saber ler e interpretar. E não é qualquer artigo científico que é bom. Então você começa a entender que, tipo, quais são os melhores artigos, né? Quais são aqueles que têm uma melhor evidência científica. Então isso eu pequei lá no passado, mas hoje é algo que eu quero me aprofundar e eu acho importante.
Se você tiver aqui no Brasil, você vai usar as regras da ABNT, né, nessa disciplina, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas se você for publicar em congressos ou em revistas internacionais, ou eles têm as próprias regras, ou você vai seguir as regras da Associação Americana de Psicologia. Então, essas regras elas podem mudar de revista para revista, mas no Brasil, no geral, a gente usa as normas da ABNT, tá bom? E agora, as disciplinas que realmente eu cursei nesse período, que foram 4, eu vou começar das mais básicas e depois eu vou para as mais específicas e vocês vão entender por quê. A primeira disciplina que eu cursei, gente, foi leitura e produção textual. Foi uma disciplina de 30 horas. Foi uma disciplina que a maioria dos alunos não gostaram. A gente basicamente aprendeu tipos de texto, tipos de discurso, interpretação de texto. Eu, particularmente, eu gostei da disciplina, alguns alunos não gostaram. Às vezes eu fico naquela, poderia ter sido outra disciplina, mas ao mesmo tempo eu fico, foi uma disciplina muito boa. E a professora era bem legalzinha, então, pelo menos pra mim, foi uma disciplina que foi bastante tranquila, né? Então, no geral eu gostei da disciplina. A segunda disciplina, gente, que me surpreendeu de verdade, eu gostei muito, e eu daria uma atenção se fosse você aluno, foi antropologia, né? Eu nunca tinha estudado antropologia, essa foi a primeira vez, e eu fiquei assim, impactada, no sentido de que a gente foi aprender sobre os tipos de cultura, os diversos tipos de cultura, que não existe uma cultura que é superior à outra, né? Não é porque a gente vive numa civilização que a gente, por exemplo, é uma cultura superior, por exemplo, aos indígenas, sabe? A professora foi show, foi maravilhosa. Ela nos apresentou também o trabalho do antropólogo, né? Que é olhar, ouvir e escrever. E ouvir é uma das coisas que a gente mais vai fazer na psicologia, então é importante a gente desenvolver essa escuta ativa. Foi uma disciplina muito boa, foi uma disciplina que me surpreendeu muito de verdade. Eu lembro que na segunda unidade a gente fez um trabalho que era olhar, ouvir e escrever. E a nossa tarefa era falar sobre um momento, uma situação que a gente viveu, que a gente passou, podia ser, sei lá, aniversário, podia ser um velório, podia ser sentar numa calçada e observar uma situação. Eu lembro que tiveram muitas histórias, foram histórias bem interessantes, sabe? A minha foi que eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu e eu lembro que eu estava lá num passeio e eu fiquei, nossa, isso aqui eu posso usar para a atividade de antropologia, porque realmente me remeteu algumas coisas da infância, eu fui explicar, né? Então eu achei bem interessante, mas foi uma disciplina que, ó, foi top, foi muito boa de verdade. E agora, as disciplinas que são mais específicas do curso de psicologia. Essa que eu vou falar agora se chama Psicobiologia Neurofuncional. Então, basicamente, a gente foi aprender o que é sinapse, o que são neurônios, o que são neurotransmissores, as áreas do cérebro, né? Como é que ele é dividido, qual área do cérebro, por exemplo, é responsável pela fala, qual área do cérebro é ativada quando você está numa situação de ansiedade, luta ou fuga, né? O que acontece no cérebro de uma pessoa que está deprimida, né? A gente fez essas aulas em laboratório, com jaleco lá bonitinho, tinha até umas peças, né? As partes do cérebro que a gente conseguia lá visualizar. Então o professor chegava lá, escrevia, desenhava, né, para falar a verdade, um monte de coisa no quadro e a gente ia anotando. E depois a gente fazia uma atividade que trouxesse um pouco disso, né, do que eu acabei de falar. Então, por exemplo, olha, essa área do cérebro aqui, ela é bastante afetada quando a pessoa está com depressão. Então, a gente fazia essa aproximação, né, para a gente conseguir entender melhor. Foi uma disciplina que dividiu opiniões. Eu nem gostei e nem odiei. Eu vejo a importância de estudar ela, mas eu confesso que não é algo que eu me interesse tanto. No entanto, eu vejo a importância de ter pelo menos um conhecimento básico sobre isso, né? Até porque a gente vai pagar psicofarmacologia lá no 7º período, então a gente vai precisar. E agora a disciplina que sem dúvida foi a que eu mais gostei, que foi Psicologia, Ciência e Profissão. Foi uma disciplina que fez assim um boom na minha cabeça, eu gostei de verdade. Quem deu essa disciplina foi a coordenadora do curso, então a aula dela era muito boa. A gente foi aprender sobre como nasceu a psicologia, como ela se desenvolveu aqui no Brasil, as áreas de atuação do psicólogo, né, que foi uma coisa que, assim, desmistificou demais, porque, inclusive, foi uma fala dela que ela diz assim, geralmente, quando os alunos entram no curso de psicologia, eles acham que só vem a figura ali da clínica, né, do psicólogo, no consultório, bonitinho, e não é. O psicólogo, ele pode atuar em diversas áreas. Eu já tinha pesquisado sobre isso, mas ter um profissional ali explicando, falando, é totalmente diferente. Me abriu muita mente, né? Eu fiquei, nossa, eu posso atuar em tantas áreas.
posso fazer tantas coisas e isso abriu os meus olhos, né? E hoje eu tenho vontade de ter algumas atuações diferentes. Mas enfim, eu ainda não decidi, né? Tem muito o que ver pela frente. Vimos também código de ética do psicólogo, o que é que pode fazer, o que é que não pode. Falamos um pouco sobre mercado de trabalho. Foi uma disciplina também que levanta muita dúvida, gente. Então sempre surge aquela história de uma pessoa que eu conheço passou por uma situação dessa, e é uma vizinha minha, e eu passei por isso. Então sempre tem muitos relatos que as pessoas trazem, mas foi uma disciplina muito boa, muito enriquecedora. E durante as aulas que eu estava lá, eu pensava, nossa, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero continuar. Foi uma disciplina sensacional. Eu terminei, gente, o primeiro período muito satisfeita, muito surpresa. Surpresa porque você descobre várias áreas de atuação do psicólogo e satisfeita, né, porque é um curso muito rico. Ele te traz muita coisa, ele vai te abrindo a mente, tá? Ele expande. Então, cada aula que eu tava, eu ficava, é aqui que eu quero estar, né? É aqui que eu quero ficar. Mas realmente é um curso muito rico, foi um período muito bom. Eu gostei muito de ter cursado e me surpreendeu bastante. Eu vou deixar aqui gravado. Eu já estou indo para o quarto período, mas eu vou deixar aqui gravado o primeiro, segundo, terceiro período que eu já cursei, né? E vou deixar registrado também todos os períodos que eu puder deixar registrado aqui, porque vai que seja um conteúdo útil para alguém, né? E porque também eu quero registrar a minha jornada durante a graduação, né? Durante esses 5 anos. E é isso. Até o próximo vídeo.